volta para a gravação de mais um vídeo da saga do cartório. E hoje é a parte 28 de 60. E queridões, eu tenho uma super dica para você. E caso você goste, deixe o seu curtir e comente aqui embaixo. Queridão, a parada é a seguinte. Eu vou falar de quem é absolutamente incapaz e de quem é relativamente incapaz. Isso pode parecer muito simples, mas cuidado, porque a Lei 13.146 de 2015, ela alterou as incapacidades no Código Civil. Muito cuidado, porque tanto o artigo 3º como o artigo 4º do Código Civil, os dois foram alterados. Perfeito? Quer ver só? Deixa eu pegar meu giz aqui. Queridão, a parada é a seguinte. Quem são os absolutamente incapazes? Ei, essa resposta hoje tem que ser respondida com velocidade. São os menores de 16 anos. Queridão, atualmente somente os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Ô Paulo, mas e aquele cara que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil? Ei, esse cara não está mais dentro da incapacidade absoluta. Não está mais, cuidado com isso. Repito a você, somente os menores de 16 anos são absolutamente incapazes atualmente. Ah, Paulo, então mesmo se o cara for deficiente mental em absoluto, mesmo assim, ele não será considerado absolutamente incapaz. Mesmo assim, eu te garanto, nenhum deficiente mental após a Lei 13.146, que é a lei justamente do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei que se preocupa com a dignidade da pessoa humana, a partir dessa lei, nenhum deficiente mental é considerado absolutamente incapaz. Pode ser que a gente coloque ele lá na incapacidade relativa, mas nunca aqui na incapacidade absoluta, perfeito? Ó, Paulo, mas lá dizia também, aqueles que por causa transitória não possam exprimir sua vontade. Ei, isso não está mais lá. Isso não está mais lá no inciso 3. Ó, não temos mais incisos 1, 2 e 3. Incisos 1, 2 e 3... Incisos 1, 2 e 3 da lei, do Código Civil, artigo 3º, foram revogados pela Lei 13.146. Atualmente nós só temos o artigo 3º caput, que fala sobre os menores de 16 anos. Então veja, aqueles que por enfermidade ou deficiência mental, isso não está mais lá no Código Civil, nem no 3º, nem no 4º. E veja que aquele que por causa transitória não puder exprimir sua vontade, ele saiu do artigo 3º, da incapacidade absoluta, e foi aqui, ó, para o artigo 4º do Código Civil. Perfeito? Agora, quem são os relativamente incapazes? Porque, veja, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, repito, ele alterou o artigo 3º e também alterou o artigo 4º. Vamos lá? Eu já fiz até mnemônico para você lembrar de quem são os relativamente incapazes atualmente. E eu já vou adiantando, esquece pessoas com deficiência. Pessoa com deficiência, de pronto, não está nem no 3º nem no 4º. Jamais estará no 3º, pode ser que venha para o 4º. Perfeito? Cuidado com isso. Olha só, aquele pródigo viciado é ébrio e tem 16 ou 17 anos. É assim que você vai lembrar. Aquele ébrio, olha só, aquele pródigo viciado é ébrio e tem 16 ou 17. Fala comigo aí. Aquele pródigo viciado é ébrio e tem 16 ou 17. Esses são os relativamente incapazes após as mudanças da Lei 13.146. Por quê, Paulo? Ó, aquele está lá no inciso 3. Aquele que por causa transitória ou permanente não possa exprimir sua vontade. Aquele que por causa transitória ou permanente não puder exprimir sua vontade. Esse cara que antes estava dentro aqui da incapacidade absoluta, pelo menos o transitório, ele está agora dentro da incapacidade relativa. Beleza? Tudo bem. O pródigo, ele estava na incapacidade relativa e continuou na incapacidade relativa. Perfeito? Está lá no inciso 4. Tudo bem. O viciado em tóxico. Viciado em tóxico já era incapaz relativamente, continua como incapaz relativamente, está lá no inciso 2 do artigo 4º. Beleza?
Ó, o ébrio habitual, não é qualquer ébrio, não é qualquer cachaceiro, é o ébrio habitual. Ébrio habitual já era relativamente capaz, continuou como relativamente capaz, beleza? Tudo bem. E veja, aquele que tem 16 ou 17, queridão, se o cara tem 16 ou 17 anos, ele é relativamente incapaz. Se ele tem abaixo de 16 anos, ele é absolutamente incapaz. Se ligou? Aí, detalhe para você, queridão. Deficiência mental. Ó, o artigo 4º, inciso 2 do Código Civil, antes da alteração da Lei 13.146, ele falava do viciado em tóxico, ele falava do ébrio habitual e falava que aquele que tenha discernimento mental reduzido. Essa história do deficiente mental, eu já falei para você, saiu do Código Civil, não está mais lá. Ó, saiu do artigo 4º e não foi para o 3º. E o que estava no 3º saiu e não veio para o 4º, simplesmente desapareceu. Perfeito? Tudo bem. Então tá, deficiente mental estava lá, não está mais. Mesmo que seja deficiente mental com discernimento reduzido, Paulo, mesmo assim, desapareceu lá do 3º e do 4º. Tudo bem, excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Estava lá no inciso 3 do artigo 4º do Código Civil, antes da Lei 13.146, que trouxe alteração ao Código Civil. Gente, excepcional sem desenvolvimento mental completo já era considerado de pronto relativamente capaz. Agora não mais. Agora não mais. E aí você me pergunta e muita gente comenta: ô Paulo, e um excepcional sem desenvolvimento mental completo? Um deficiente hoje jamais poderia ser considerado absolutamente incapaz? Gente, absolutamente incapaz, com certeza. Nenhum deficiente hoje pode ser considerado absolutamente incapaz. Porque o absolutamente incapaz é aquele cara do artigo 3º, o menor de 16 anos. Agora, particularmente eu entendo, e tenho liberdade para isso, já que a doutrina pouco tem se manifestado a respeito, o deficiente, no máximo, daria para encaixar ele aqui, ó, aquele que por causa permanente ou transitória não possa exprimir a sua vontade. Perfeito? Porque, lógico, não dá para encaixar o deficiente dentro dos pródigos, dentro dos viciados em tóxicos, não dá para encaixar aqui dentro dos ébrios, não dá para encaixar aqui no cara de 16 ou 17. Então, se tivermos que encaixar um deficiente sem que ele esteja com a plena capacidade, no máximo, aqui ó, no inciso 3 do artigo 4º, aquele que por causa transitória ou permanente não possa exprimir a sua vontade. Então, a princípio, as pessoas com deficiência foram consideradas pela Lei 13.146 como plenamente capazes, mas lógico que existe essa possibilidade do artigo 4º, inciso 3, e isso vai ser analisado caso a caso. Perfeito? Tudo bem. Ó, aquele que por causa transitória não possa exprimir a sua vontade, por causa permanente ou transitória. Quero lembrar que a Lei 13.146, além de fazer essa alteração, ela disse que aquele que por causa transitória ou permanente não puder exprimir sua vontade, ele está sujeito à curatela, está sujeito ao regime de curatela. Perfeito? Show de bola? Assim como está na curatela o viciado, como está o ébrio, como está o pródigo. Show? Tudo bem. Queridão, mas não é só isso, olha só, antigamente, vejam o que dizia o artigo 228, incisos 2 e 3, eu vou ler para você, ó, artigo 228, incisos 2 e 3, antes da Lei 13.146, perfeito? Ele dizia assim: aqueles que por enfermidade ou retardamento mental não tiverem discernimento para a prática dos atos da vida civil. E o 3 dizia: os cegos e surdos, quando a ciência do fato de que se quer provar, depende dos sentidos que lhe faltem. O artigo 228, inciso 3, estava dizendo que essas pessoas que eu acabei de ler, elas não podiam funcionar como testemunha. Não podem testemunhar cegos e surdos, quando a ciência do fato que se quer provar dependa dos sentidos que lhe faltem. Aqueles que por enfermidade ou retardamento mental, esses caras não podiam de jeito nenhum testemunhar. Perfeito? Agora, esse inciso 2 e 3 que eu acabei de ler foram revogados pela Lei 13.146 e vejam o que essa lei, o Estatuto das Pessoas com Deficiência, colocou no parágrafo 2º do mesmo artigo 228. Agora eu vou ler com a redação da nova lei. Bom, primeiro, a redação
a Lei 13.146 apagou incisos 2 e 3 do 228 e colocou esse parágrafo que eu vou ler para você agora. A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhes assegurado todos os recursos de tecnologia assistiva. Eita, meu queridão! Se liga, porque isso pode ser questão objetiva, subjetiva ou questão de prova oral. Rapaz, você tava ligado nessas modificações aí? Tava ligado nessas... Rapaz, veja o que disse o 228. A Lei 3.146 apagou do Código Civil aquela impossibilidade das pessoas com deficiência testemunharem e colocou um poder gigantesco para que elas possam agora testemunhar. Se ligou? Revisando aqui, querido, então, absolutamente capaz, só menor de 16 anos. Perfeito? Show? Tudo bem. E quem são os relativamente incapazes? Relativamente, aí você vai lembrar do mnemônico. Aquele pródigo viciado, aquele pródigo viciado é ébrio e tem 16 ou 17 anos. Se ligou? Lembre-se que essa deficiência mental do inciso 2 saiu, o excepcional sem desenvolvimento mental completo saiu do Código Civil, enfermidade ou deficiência mental saiu, ou seja, tudo relacionado à deficiência saiu tanto do artigo 3º como do artigo 4º. E a causa transitória saiu do artigo 3º e foi para o artigo 4º, tornando-se causa de incapacidade relativa e não mais absoluta. Se ligou, querido? Essa foi a dica de hoje aqui dentro da saga do cartório. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou advogado, professor de Direito Constitucional há mais de 12 anos, quase 13 anos, tá? Esse ano vou completar 13 anos de sala de aula. E sou criador também do programa Tropa da Aprovação, que prepara pessoas para passar em concurso público dos mais fáceis aos mais difíceis. Aliás, se você tem interesse em participar do programa Tropa da Aprovação, cadastre-se no link que eu vou colocar aqui embaixo, porque as vagas estão absolutamente esgotadas. Mais informações através do meu zap, que é 61-8603-4545. Alguém da equipe Tropa da Aprovação vai atender você, ou pode ser que seja eu mesmo. Ok, queridão? Então, ó, amanhã eu tô de volta com a parte 29 da saga do cartório. Para você que não sabe, essa saga consiste em dar dicas sobre as 4 leis mais importantes para o concurso de cartório, que é o Código Civil, Lei 10.406, a Lei 9492 de 97, que é a Lei do Protesto, a Lei 8935 de 94, que é a Lei dos Notários e Registradores, e a Lei dos Registros Públicos, que é a Lei 6.015. Até amanhã, até a próxima. Deixa o seu like aí e compartilha esse vídeo com os amigos. Vamos!